A liturgia de hoje nos convida a compreender o mistério da transfiguração de Cristo. Só que na maioria das vezes, quando lemos esse texto, os nossos olhos ficam paralisados, apenas no momento em que é lido que Cristo se transfigurou e ficou branco, a sua roupa resplandecia uma luz. Só que o foco não está aqui. É um pouquinho mais profundo. Quando falamos da transfiguração de Cristo, nós precisamos entender algumas chavinhas que é colocada para nós no Evangelho de Marcos. A primeira é Pedro, Tiago e João. Foram os três escolhidos para subir o monte, para estar lá em cima, no topo, vendo a transfiguração. Por que os 3 e não os 12? Você tem direito de escolha, não tem? Você teve o direito de escolher vir ou não vir à igreja hoje. Você teve o direito de escolher fazer ou não fazer a profissão, o estudo que você já faz. Você tem o direito de escolher as coisas. E segundo o livro do Gênesis, fomos feitos como a imagem e semelhança dele. Se nós temos o direito de escolha, ele também tem. Mas o fato dele escolher 3 para estar com ele lá em cima não significa que ele está menosprezando os outros, mas significa que ele tem uma missão especial para estes 3, que ele vai revelar no final. E ele vai dizer: não é o momento de vocês contarem isso ainda, esperem a ressurreição, e na hora da ressurreição vocês podem falar. Então tem uma missão para estes 3. E o fato de ter uma missão para uma pessoa não significa que a missão dessa pessoa é melhor ou pior do que a missão de outro. O problema é que às vezes a gente gosta de ficar fazendo comparações, e Jesus não trabalha com comparações. Ele trabalha olhando para as pessoas e fornecendo às pessoas aquilo que elas têm a capacidade para fazer, para executar, para seguir. Então aqui, neste momento, ele escolhe 3 pessoas para estarem no topo com ele, para presenciarem algo que depois darão testemunho. E aí, quando estão no topo, ele vai transfigurar, e no momento em que ele transfigura-se, aparece 2 outras pessoas. Quem são? Quem? Quem apareceu do lado de Jesus? Moisés e Elias. Um trazendo consigo a representação da lei, Moisés. O outro trazendo consigo a representação dos profetas, Elias. E aí, neste momento, os discípulos que lá em cima estavam, eles já criam na ressurreição dos mortos. Só que aí, quando eles olham, eles falam assim: olha, já aconteceu a ressurreição. Moisés está aqui, Elias está aqui. Só que Moisés, a gente tem um relato na Bíblia da morte dele, mas Elias não. Elias é dito que ele subiu na carruagem e foi embora. Então a gente poderia até falar assim: não, ressuscitou, mas e o outro? Ele voltou? E aí, nesse momento, quando está os 3 lá, Jesus, Moisés e Elias de um lado, do outro lado você tem outros 3, que é Tiago, João e Pedro. Aí Pedro olha para aquela cena e fala assim: Senhor, mestre, seria bom fazermos 3 tendas, uma para ti, a outra para Moisés e a outra para Elias. Mas e Pedro, Tiago e João? Eles vão ficar onde? Percebam que ele quer construir 3 tendas, mas ele não está preocupado com ele, com Tiago e com João. Ele está preocupado com Jesus, com Moisés e com Elias. E por que ele quer construir tendas? É para proteger do sol, para proteger do vento? Não. É porque aqui ele está invocando lá no livro dos Levíticos a festa das tendas, que há muitos séculos atrás era celebrada como a festa das colheitas. E depois, por ordem de Deus, a festa se torna como uma festa da libertação,
quando o povo escravizado é liberto do Egito, eles começam a fazer a festa das tendas 7 dias para comemorar a sua libertação. E durante 7 dias na tenda, eles estão vivendo na presença de Deus, e isso é festa. E quando se está na presença de Deus, não se deve trabalhar, deve apenas ficar ali curtindo o momento na presença de Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele fala, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, é porque ele entendeu que aquele homem que estava caminhando com ele é Deus, estava ali diante dele, Deus por meio de Jesus Cristo. Ele entende o recado. Só que, segundo as Escrituras, ele entendeu, logo depois ele ficou com medo, porque não sabia o que falar. E aí, no momento em que ele fala, eu não sei o que falar, estou com medo. Ele está na presença de Deus. Como nós nos portamos na presença de Deus? Como? E aqui vem a chave. Na maioria das vezes nós acreditamos que o grande milagre é Jesus ter revelado que é Deus, mas isso não é milagre. Ele só revelou a identidade dele. Ele revelou quem ele é. Isso não é milagre. Milagre é quando há uma transformação, quando há uma mudança. Quando eu estou doente e passo a ficar curado, houve uma mudança. Isso é um milagre. Agora, quando eu digo quem de fato eu sou, isso não é um milagre, é uma revelação. A gente chama de cristofania. Ele está revelando a divindade dele a estes discípulos. E aí, neste momento em que ele revela a sua divindade aos discípulos, o milagre que acontece é nos olhos dos discípulos. Hoje, quando celebramos em meio à Quaresma a transfiguração, é para que esta transfiguração faça um milagre nas nossas vistas. Não no sentido de que eu estou perdendo a visão e ele tem que me curar. Não. É no sentido de entender quem é Deus para mim. Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Porque existem pessoas que acreditam que Deus é o seu escravo e cabe a Deus fazer aquilo que eles desejam. Já escutaram as pessoas rezando assim: oh meu Senhor, vai lá no hospital nesse momento e cura fulano, Senhor. Oh Senhor, visita cicrano que está em casa. Eu estou dando ordens para Deus? Quem sou eu para dar ordens para Deus? E aí vamos ter uma outra passagem bíblica onde um pagão chega para Jesus Cristo e fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Se tu quiseres, tu podes me curar. Está reconhecendo que cabe a ele a escolha. Ele não é o meu escravo, ele é o meu Senhor. Eu posso estar doente, eu posso necessitar de uma cura, mas eu continuo sendo a criatura. Eu não sou o Deus Todo-Poderoso Criador. Então não cabe a mim dar ordens a Ele para fazer o que eu quero. Cabe a mim entender qual é o meu lugar na fila do pão. Só que às vezes a gente não entende isso e quer se colocar na frente. Então é por isso que o milagre da transfiguração não é revelar a identidade, mas é revelar como nós enxergamos Ele. Segundo as Escrituras, diante de Deus, todo joelho se dobra. E ainda tem pessoas que falam que diante de Deus não tem necessidade de se dobrar. Como eu posso achar que eu sou um igual a Ele? O fato de estar lá escrito que eu fui feito como igual, como semelhante, não significa que foi feito igual. É uma comparação. Eu fui feito parecido com Ele, mas eu não sou Ele. Como que eu posso acreditar que eu não preciso me ajoelhar diante dEle? Em que eu creio? E aí nós somos católicos, apostólicos romanos, e dizemos pelo credo que nós cremos que na Eucaristia se faz carne, que está o corpo de Cristo. E como poderia eu, olhando para a Eucaristia,
não ter um pingo de zelo e não reconhecer que ali está o corpo de Cristo? Como poderia eu ter a empáfia de me manter de pé diante do Senhor dos Senhores, enquanto toda a Sagrada Escritura fala que Ele é o soberano, e Ele que disse pela própria boca que aquilo é o corpo dEle, é o sangue dEle? E agora, como poderia eu olhar para a Eucaristia e dizer: não, isso é só a comunhão fraterna dos irmãos, estamos todos juntos, é isso que importa? Não tem nada disso. Onde que está isso na Bíblia que importa? Para se ter a comunhão fraterna entre os irmãos, primeiro eu preciso reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o soberano, é Ele quem dita as regras, não sou eu sou apenas passageiro. Na quarta-feira de cinzas nós escutamos dizer que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Como poderia eu achar que eu sou melhor do que o próprio Deus? Ou que eu estou inventando a roda e que eu sou o máximo e que eu que sei a verdade? E Deus está onde? Como eu enxergo Deus revela como eu sou na minha vida. Se eu não consigo enxergar Deus como o Senhor de minha vida, eu jamais vou conseguir ser humilde, ao ponto de compreender que eu dependo da providência de Deus. E aí tem mais um ponto que eu quero destacar, que é o paralelo entre as leituras o Primeiro Testamento e o Evangelho. Lá no Primeiro Testamento, que é a leitura que escutamos, tirado do livro do Gênesis, fala sobre Abraão. Abraão foi chamado a Deus para entregar o seu filho único. E aí eu vou fazer uma pergunta, vocês não precisam me responder. Pensem, caladinhos, não faça nenhum gesto, fica caladinho, depois vocês vão entender o porquê. Se Deus virar para você agora, mesmo que você não tenha filhos, e falar assim: você tem coragem, olha para mim, você tem coragem de entregar o seu filho para mim? Qual seria a sua resposta? Ele vai pedir a Abraão que Abraão entregue seu único filho em sacrifício por amor a ele. Abraão não pensa duas vezes. Abraão vai pegar lá o seu burrinho, vai colocar as madeirinhas para o sacrifício, vai passar a mão em Isaac e vai embora. E aí eles começam a subir o Monte Moriá. Aí quanto mais eles vão subindo, de repente Isaac, né, Isaac? Aí Isaac vira e fala assim: ô pai, cadê o animal para o sacrifício? Aí o pai só olha, já tá gordinho, né? Aí o pai só olha e fala assim: Deus providenciará. Só. E eles continuam subindo. Quando chega lá em cima no topo, ele monta o altar, pega Isaac, coloca Isaac, pega o punhal, e quando ele começa, o anjo manda parar, porque Deus nunca pediu a morte de ninguém, mas Ele queria testar para saber até onde você vai, até onde você consegue ir, para demonstrar o seu amor por Deus. Hoje Ele pede o sacrifício do seu filho, do meu filho, mas não é no sentido de matar literalmente o seu filho, mas é no sentido de matar aqueles filhos que a gente carrega escondido, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas depravacidades. É isso que Ele quer que morre. É isso que na quaresma precisa ser extinguido do nosso coração. É essa morte que Ele espera, das vontades depravadas que trazemos em nós. Não é literalmente de matar o seu filho, mas essas vontades se tornam para nós os nossos filhos. E é estes filhos que Ele deseja a morte. E aí eu pergunto de novo: você tem coragem de matar os seus filhos por amor a Deus? Ele não pensou duas vezes. E aí quando nós olhamos o paralelo entre aquilo que acontece com Jesus e aquilo que acontece com Abraão, a gente vai compreender que ali já existe uma prefiguração.
A identidade de Deus, ela não é revelada de uma única vez. Pedagogicamente, Deus vai se revelando ao longo da história, porque se Ele se revela por completo, nós não vamos compreender Deus. E aí é por isso que lá, naquele momento, Deus já estava revelando o que aconteceria no futuro. Ele impediu a morte de Isaque, porque lá na frente, Ele entregaria seu próprio filho, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Mas Ele não espera que você mate literalmente o seu filho por amor a Ele. Ele espera que você mate aqueles filhos que nós já trazemos dentro de nós, pela inclinação do mal, pela inclinação dos maus desejos e pecados. É estes filhos que Ele espera que sejam executados, não literalmente o seu filho que foi gerado. Deu para entender? Sim ou não? E aí, neste momento que Ele revela a sua identidade por meio da pessoa de Abraão, você consegue perceber que Isaque estava subindo junto com um burrinho. E aí lá no domingo de Ramos, vocês vão lembrar do dia de hoje, no dia de Ramos, nós vamos ter um evangelho, onde vai dizer que Jesus entrava triunfante em Jerusalém para morrer, e Ele entrava sentado em cima de quê? Assim como Isaque vai subir o morro de Moriá com Abraão e um burrinho, Jesus vai entrar em Jerusalém com um burrinho. Assim como Isaque subia acompanhado das madeiras que foram utilizadas para o altar, Jesus vai subir também um outro monte, o do Calvário, carregando o madeiro da cruz para nos salvar. Assim como Isaque foi deposto sobre aquela mesa, Jesus também será deposto sobre a mesa da cruz, para ser sacrificado por amor a nós. Quando olhamos lá atrás no livro do Gênesis, já é revelado para nós aquilo que acontece a partir de agora, na transfiguração para frente. Jesus já está dizendo quem Ele é, e Ele não depende de nossa permissão para ser quem Ele é. Então cuidado, porque existem teologias por aí que são apregoadas dizendo que nós não precisamos, por exemplo, adorar a Eucaristia. Como eu não posso adorar Deus? Quem sou eu? Seria eu Deus? Então, quem é Deus para mim? Fundo dramático. Quem é Deus para mim? Esta é a pergunta que nós precisamos levar no dia de hoje para as nossas casas. Quem é Deus para mim? Seria Deus para mim os meus desejos, as minhas vontades, as minhas ideologias? Ou Deus simplesmente é Deus? Porque se Deus simplesmente é Deus, eu só preciso confiar, porque tudo mais Ele fará. Ah, Padre, mas Deus nos ensina sobre a misericórdia, nos ensina sobre a caridade, sobre ajudar os pobres. Claro, mas quando você tem Deus diante dos seus olhos, aí de fato você exerce a caridade. Porque quando você faz a caridade, você está ajudando o Deus que habita no outro. Porque o outro foi feito como a imagem e semelhança de Deus. Você não olha para o outro apenas como sendo uma pessoa, mas você olha para o outro vendo aquilo que está escondido na natureza humana. Agora, quando você isola Deus de lado e coloca o pobre como centro, você não está cultuando Deus, você está reverenciando a miséria da humanidade. Porque segundo o livro de São Mateus, os pobres sempre existirão. Então é uma ganância, é uma prepotência achar que nós vamos mudar o mundo ou que nós vamos transformá-lo ao ponto de não existir mais os pobres. Se eu falo que não vai mais existir pobres, eu já estou falando contra as Sagradas Escrituras, porque está no livro de Mateus que os pobres sempre existirão. Ah, Padre, então a gente não deve ajudar os pobres? Deve, mas quem está no centro quando você faz a ajuda? É aqui que está a diferença. Quando você está ajudando um pobre, quem é o centro?
se é Deus, você vai conseguir fazer toda a mudança na vida daquele sujeito e não simplesmente entregar para ele uma cesta básica, porque o que ele precisa é mais do que cesta básica. Ele precisa ser reconhecido na sua dignidade. A sua identidade precisa ser reconhecida enquanto pessoa. É isso que nós precisamos fazer. Se nós não temos a capacidade de reconhecer a dignidade de um Deus que se revela no monte para os discípulos, nós jamais teremos a dignidade para reconhecer a identidade de um pobre. Que possamos aprender com o mistério da transfiguração, que o foco não é na revelação da identidade dele, mas é em como eu enxergo ele na minha vida e durante a minha caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja